Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Bom, para prevenir e amenizar os impactos ocasionados pela chuva, o prefeito José Sarto anunciou o Plano de Trabalho Preventivo para a Quadra Chuvosa de 2021. Entre as principais medidas de desobstruções do canais de água, bueiros e monitoramento das famílias que vivem em área de risco com possibilidade de alagamento. Bom, agora a gente vai acompanhar a nossa repórter Luciana de Andrade, que participou da coletiva e traz mais informações. Roda VT. A Prefeitura de Fortaleza apresentou o Plano de Ações para a Quadra Chuvosa de 2021. Um comitê formado por secretarias e outros órgãos da administração municipal elaboraram uma estratégia com o objetivo de prevenir demandas decorrentes do período de chuvas da capital. De acordo com o prefeito Sarto, muitas iniciativas já foram implantadas, como limpeza de canais e bueiros da cidade. Muitas das ações já foram feitas, como limpeza de canais, desentupimento de bueiros, procurar sensibilizar as famílias que moram em áreas ribeirinhas para que não voltem. Vocês sabem que tem um problema que é meio que já secular, as famílias voltam para as áreas de risco e é feito todo um trabalho de manejo social, de abordagem com essas famílias, enfim. É uma equipe que tem várias facetas e que que trabalha junto para evitar os maiores danos possíveis. O secretário de governo explicou que algumas regiões que têm histórico de alagamento têm sido monitoradas de maneira constante. Exemplo delas é o Lagamar. O problema daquela região é porque qualquer influência, aquela área sofre a influência da maré, por conta do cocó, né? Então, ali é um local historicamente monitorado pela prefeitura, né? A solução seria retirar as famílias dali, o que não é viável, né? Da região da Aerolândia, Alto da Balança, mas a gente continua dia a dia monitorando aquelas áreas. Desde novembro do ano passado, a Prefeitura realiza ações de prevenção de possíveis danos causados pelas chuvas. A gente tem um diagnóstico de 161 recursos hídricos de lagoas, às vezes é até o sangradouro da lagoa que está assoreado, uma coisa desse nível, ou um próprio riacho, um próprio afluente rio. E a gente começa um trabalho de limpeza desses elementos hídricos. Para quê? Para que no pico da quadra, que provavelmente se dará entre março e abril, não hajam obstruções, né? E aí a água siga o seu curso natural, e não cause nenhum tipo de prejuízo à população. A quadra chuvosa intensifica as arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Por essa razão, a Secretaria de Saúde implantou um plano de prevenção e outro de cuidados. A gente tem dois eixos no plano. O eixo preventivo, né, em que a gente tem os nossos agentes de combate às endemias, que é um contingente de mais de 1.000 que eles fazem essa busca nos territórios, né? Bairros que são elencados, né? Para que você procure reduzir os possíveis focos de criadores do Aedes aegypti. O segundo eixo, que é o eixo de enfrentamento mesmo às arboviroses, né? Que é exatamente como a gente falou, a seleção de postos de saúde que são referências para a população, né? Caso haja suspeito, todos os nossos postos hoje estão aptos a esse atendimento. A previsão da intensidade da quadra chuvosa deve ser divulgada pela FUNSEMI em torno do dia 20 de janeiro. Essa previsão que vai ser dada dia 20 de janeiro agora, ela dá o geral da quadra, mas para efeito de mitigação de eventos e de ocorrência, nós temos previsões que são realizadas diariamente. E esse é o nosso contato diário com a Defesa Civil. Tentar dar tendência dos próximos 3 dias e 15 dias para eles anteciparem suas ações no processo de tomada de decisão. Para falar deste tema atual de extrema importância, a quadra chuvosa, comigo no estúdio, o coordenador da Defesa Civil, Regis Tavares, e o Dr. Nélio Moraes, coordenador da Coordenadoria de Vigilância à Saúde. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde, Érica, boa tarde. Obrigado, Regis e Érica.
Sejam bem-vindos. A gente sabe que esse trabalho precisa ser feito, né, com muito tempo de antecedência. Na verdade, ele é feito durante o ano anterior, né, inteiro e intensificado mais ou menos ali a partir de novembro. Como é que a Defesa Civil vem trabalhando, né, para garantir mais segurança, mais limpeza e mais segurança, né, para a população de maneira geral? Bom, Érica, você tocou num ponto muito importante. Na verdade, a população muitas vezes acredita que o trabalho da Defesa Civil ele se resume à quadra chuvosa. Mas o trabalho preventivo ele é muito mais importante. Sim. Porque você minimiza os riscos, né, de ocorrências mais graves no período de chuvas mais intensas que a gente costuma chamar aqui no Nordeste de inverno, né, que é aquele período que chove. Então, na verdade, durante todo o ano, e aí esse trabalho, como você mencionou um pouquinho antes, ele se intensifica nos últimos meses do ano anterior, ele é feito com uma programação que envolve vários órgãos da Prefeitura. Uhum. Então, como o secretário João Pupo mencionou na entrevista, a limpeza de recursos hídricos, são 161 recursos hídricos entre lagoas, riachos e canais que são monitorados pela Prefeitura de Fortaleza e tem a priorização da sua limpeza nesse período pré-quadra chuvosa, exatamente para que a gente tenha uma capacidade maior de acumulação de água, né, e essa água não transborde desses recursos hídricos e venha a inundar ou alagar regiões e casas de pessoas. Então, todo esse trabalho, limpezas de bueiros, né, riachos, rios e canais, o próprio trabalho preventivo de visitas, né, às residências dessas famílias que moram em áreas de risco. Nós temos hoje em Fortaleza, oficialmente, 89 áreas de risco, aproximadamente 22 mil famílias residentes nessas áreas. Então, aquelas áreas de risco com maior potencial de ocorrências, de ocorrências graves, elas são visitadas, é feito um trabalho preventivo, tenta-se em algumas situações retirar essas famílias. Quando isso não é possível, há uma orientação para que, na iminência de ocorrência de algum incidente, essas famílias entrem em contato com o 190, que nós da Defesa Civil temos uma célula de profissionais lá na CIOPS, na coordenadoria do Governo do Estado, junto com todos os órgãos de segurança, exatamente para que o nosso pessoal seja acionado. A Defesa Civil ela funciona 24 horas por dia, nós temos equipes em turnos alternados 12 por 36, então o nosso funcionamento ele é ininterrupto para as ações emergenciais e durante esse período da quadra pré-chuvosa a gente trabalha com as ações preventivas no sentido, como eu disse, de minimizar os riscos desse período que se avizinha. É um período que todo mundo já aguarda, né? Então dá para fazer um trabalho preventivo e também educacional perante a população. Isso, é verdade. A ideia é orientar as pessoas, principalmente a adotarem medidas preventivas e também a saberem a quem recorrer no momento de uma situação grave. Né? Muitas vezes o cidadão, por uma desinformação, não sabe que, por exemplo, ligando para o 190, que é o número universal de segurança, ele consegue acessar também a Defesa Civil. Então, nós estamos junto com os órgãos de segurança exatamente para facilitar essa comunicação com o usuário que, quando se depara com uma situação de gravidade, nos encontra com toda facilidade 24 horas por dia. É um número essencial ter salvo aí, né? Porque no momento desse, a agilidade e o tempo são essenciais. Bom, a gente sabe também que durante esse período de chuva aparecem, né, ou ainda mais, né, a questão da dengue, da chikungunya, de tantas outras doenças que são mais comuns, infelizmente, durante esse período. Como é que tem sido feito esse trabalho prévio e essa intensificação que vai começar agora, né, nesse mês de janeiro? Boa tarde aos telespectadores, a você, Érica, mais uma vez. Estamos diante de um enorme desafio, um dos maiores da história da dengue na cidade de Fortaleza. Por quê? Fortaleza teve 4 grandes epidemias nos anos 1994 com o sorotipo 2 da doença. Posteriormente, em 2008, mais uma vez com o sorotipo 2. 2011 foi a entrada do sorotipo 4 no Brasil, no Ceará, e a segunda maior epidemia da cidade de Fortaleza. E em 2012, a última epidemia da cidade com o sorotipo 1. O que acontece no Brasil e com Fortaleza? Depois de 10 anos, o sorotipo 2 volta a circular com força de transmissão e em 2019 causa uma imensa epidemia no Brasil de praticamente 1,5 milhão de casos. A 4ª epidemia do país nessa última década. E atingindo a região Centro-Sul. Estados importantes como São Paulo e Minas Gerais, a capital Belo Horizonte, com a sua maior epidemia da história,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Brasília, Distrito Federal. Em 2020, nós esperávamos o quê? Qual era a tendência epidemiológica de um processo como esse? A região Nordeste, com toda certeza. Porque o Brasil é um país continental, as coisas não acontecem homogeneamente em todos os seus territórios, de um dia para a noite. Então, houve a questão da pandemia, houve a questão da quarentena, houve lockdown, a população ficou mais em casa. Então, algumas análises, ainda não totalmente fundamentadas, apontam que, na realidade, esse ficar em casa talvez tenha feito com que a população tenha tido mais cuidado de observar o seu terreno. A parte interna, a parte externa, criadouros, eliminado criadouros, e também um pouco de deslocamento dessas pessoas que estariam possivelmente com viremia e infectando o vetor em várias áreas da cidade. Sobretudo em áreas mais comuns, né? Rodoviárias, escolas, entre outras. Né? Então, isso não aconteceu em 2019. Nós tivemos baixa transmissão no Nordeste, apenas com um certo elevado número de casos no estado da Bahia, que é o estado mais próximo da região Centro-Sul, e os outros estados passaram realmente numa situação tranquila. Mas o que se espera para 2021? Possivelmente um avanço significativo do sorotipo 2, e para isso nós temos que enfrentarmos a cada ano novos desafios. Nenhum ano ele é igual ao outro. Então nós queremos sempre contar o quê? Com a parceria da população de Fortaleza. Essa cidade está há 8 anos sem epidemias de dengue. E para conquistarmos isso, nós temos que, como Prefeitura Municipal, com o que foi lançado ontem pelo prefeito Sarto, sobre a questão da quadra invernosa, essas ações que o Regis está falando, que são fundamentais para a saúde, essas limpezas de córregos, canais, etc., isso tem uma interferência direta na saúde. A questão da Secretaria de Conservação e Serviço Público com a limpeza da cidade. E a saúde organizada para enfrentar todo esse processo, que isso começou em novembro de 2020, com a Operação Inverno, e que se estende até o último dia de fevereiro. Então, estamos atentos, vamos trabalharmos muito, mas sabemos que os nossos cenários serão um dos mais difíceis para o ano de 2021. Então, mãos à obra. Uma coisa importante, Érica, que o Nélio mencionou, é que todas as consequências mais graves da quadra chuvosa, elas têm uma relação direta com a limpeza da cidade, em todos os seus níveis. Né? Inclusive a limpeza da própria residência do cidadão, que impacta também diretamente na transmissão da dengue. Aquele lixo que não tem a sua correta destinação, provavelmente ele vai parar ou num bueiro ou num recurso hídrico, um riacho, um rio, uma lagoa próximo da casa do cidadão. E aquilo ali vai potencializar a possibilidade de uma inundação, de um alagamento. E juntamente com a probabilidade maior também de proliferar o mosquito e a transmissão uma reação em da cadeia, dengue. É uma né? reação em cadeia. Então é importante que, e aí eu achei muito interessante essa menção que o Nélio fez, de que pelo fato das pessoas terem ficado mais em casa, elas observaram melhor a limpeza do seu quintal, né, do seu jardim, da própria residência, vasos de plantas e tudo, que são elementos que podem, né, abrigar o mosquito, né, propiciam a sua reprodução e, consequentemente, aumenta, né, o vetor de transmissão. Então, isso é fundamental que a população cuide da sua casa, da limpeza e, principalmente, da correta destinação. Fortaleza, hoje, Érica, é praticamente toda atendida pela coleta domiciliar regular, que passa ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, nas casas das pessoas, né? São 3 coletas semanais. Então é fundamental que as pessoas conheçam e saibam o dia da coleta, coloquem o lixo adequadamente acondicionado para ser recolhido e a gente evite que esse lixo vá parar num recurso hídrico ou num bueiro que possa trazer problemas futuros para aquela própria comunidade. Sim. Quer dizer, aquele lixo, ele não vai atingir outro lugar da cidade, ele vai atingir a própria residência, o próprio cidadão, a própria vizinhança de onde ele mora. Eu falo que é para quebrar um tabu, digamos assim, né? Ah, não, mas é só o meu lixo. Não, não é. É um lixo seu, o outro que também fez o descarte incorreto, vai se somando isso e acaba tendo episódios drásticos, né? Então, se são 8 anos sem epidemia, a gente quer que isso continue, né? E sabe que essa educação da população, essa consciência do descarte correto, né? A pandemia trouxe essa coisa positiva, digamos assim, de poder ficar em casa e observar a casa como um todo, né? Às vezes a pessoa não tinha tempo, só olhava o quintal, por exemplo, final de semana. Então, na pandemia, ela pôde usar, olhar, observar melhor, né? E ter essa consciência de que é importante estar sempre limpo.
Com certeza, até porque são dois fatores importantes. Primeiro, a questão climática ambiental, né? Ou seja, o sol, a chuva e a umidade, sobretudo a umidade, ela potencializa o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti. Tá? Encurta o ciclo reprodutivo dele, ou seja, eu produzo mais mosquitos no período das chuvas do que no período de seca, tipo agosto, setembro, outubro e novembro. Tá? Isso é fundamental. O outro, com as chuvas, os depósitos inservíveis que estão espalhados na cidade, o que é que acontece? Eles acumulam água. E esses depósitos, com certeza, já estão com ovos impregnados na parede do recipiente, na parede interna, só esperando a água para o ovo eclodir, transformar-se em larva, da larva para a pupa, da pupa para um mosquito adulto. Então, esse processo de recolhimento desse material é muito importante. E aí nós temos o quê? A Operação Quintal Limpo. Começa a Operação Quintal Limpo. A mais efetiva que pode existir. Você conversa com a comunidade, entrega sacos plásticos para a comunidade e aí acerta com a Secretaria de Conservação e Serviço Público, através da integração, para o caminhão passar recolhendo materiais. São 100, 150, 200 toneladas de materiais que nós tiramos por ano do quintal das pessoas. Para você ver, porque o brasileiro tem esse costume. Nada que presta agora, não, bota ali no cantinho que um dia eu posso precisar, pode ser daqui a 10 anos ou 50 anos. Nós somos muito acumuladores, né? E esse trabalho que o Nélio menciona é fundamental. Ele tem aí mais de 1.200 agentes de endemias que fazem um trabalho educativo muito importante no sentido de esclarecer e conscientizar as pessoas da relevância dessa limpeza. Muitas vezes o cidadão não dimensiona o risco que ele pode estar causando para a sua própria família e para os seus vizinhos. Não, isso aqui é uma besteira, é só aqui, é só esse vasinho, é só essa aguinha, é só o meu. Mas quando você junta de toda uma coletividade, toda uma vizinhança, isso se torna realmente um vetor, e como tecnicamente explicou muito bem o Nélio, você tem todas as condições favoráveis para a maior reprodução e proliferação do mosquito, e aí toda aquela comunidade é atingida. Então, esse trabalho pontual do agente de endemias que vai visitar a casa, o cidadão abrir a porta, né? Eu acho que o Nélio podia falar um pouco, abrir a porta, receber bem, seguir essas orientações. Ele está falando com conhecimento técnico, com propriedade, sobre as ações que são simples, que se cada um fizer o seu, é muito pouquinho trabalho para um resultado maravilhoso para toda a coletividade. O trabalho é pequeno, mas o resultado é gigantesco, digamos assim, né? Com toda certeza, né? Então aí está a questão da cidadania, direitos e deveres. Primeiro, cobrar de nós, sempre reforçamos isso. Nós somos servidores públicos, estamos aqui para servir ao povo. Podem fazer queixas, pedimos sempre o quê? Que se relacionem diretamente com as nossas regionais. Nas nossas regionais é o seu prefeito naquele bairro, porque nós temos descentralizado em todas as regionais de Fortaleza um distrito técnico de endemias, com pessoas, com agentes, supervisores de endemias, educadores, mobilizadores, bombas costais para fazer corte de transmissão, produtos químicos, né, produtos biológicos, para a gente poder atender de pronto, de imediato a essa população. E um analista que faz entomologia, analisa o índice de infestação da área e a epidemiologia, norteando onde os casos estão ocorrendo com maior concentração. Então, isso é feito de forma descentralizada e a gente sempre pede à população que reforce esse contato com a sua regional, porque ela é quem lhe dará a resposta em primeira mão. É um serviço que está ali próximo, né? Então, tem que saber usá-lo da melhor forma, né? É para isso que a gente está. Descentralizado. Bom, com certeza. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O Comitê da Quadra Chuvosa, composto por órgãos municipais e estaduais relacionados ao tema, junto ao prefeito, anunciaram as medidas previstas para melhorar a capacidade de resposta do município, incluindo ações de assistências voltadas à saúde, à drenagem e à limpeza urbana. Então, a gente estava falando, né, no primeiro bloco da importância dessa limpeza, né, que começa ali realmente nesse passo de formiguinha, na sua casa. Eu acho que desmistificar que é só eu que estou fazendo é pouco, é um grande passo, né? Descobrir que cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir ter um cenário muito mais favorável, né? Principalmente geograficamente desses locais que têm mais índice, né, de serem alagados. Como é que tem sido esse trabalho junto a essa população?
Bom, esse trabalho educativo, Eric, ele tem um papel muito importante, como eu disse. Fortaleza tem uma política pública de limpeza urbana muito consolidada e de vanguarda até no Brasil. Nós temos ecopontos, por exemplo, hoje instalados em praticamente todos os bairros da nossa cidade. Então, todo aquele lixo seco que a população gera na sua residência, que possa ser descartado nesses ecopontos, já é um lixo a menos que vai para a coleta regular e que eventualmente vai ficar no meio da rua, porque ele é um objeto de desejo dos catadores, muitas vezes. Então, quando você mistura aquele lixo seco com o lixo úmido, o catador ele vai abrir ali o saco para pegar o papelão, para pegar o plástico, para pegar o vidro, espalhou, né? e o lixo já se espalhou. Aí você tem uma pequena chuva, aquilo ali já foi para a sarjeta, já vai para um recurso hídrico, um riacho, uma lagoa, ou mesmo para entupir um bueiro. Então, a coleta domiciliar regular, como eu disse, 3 vezes por semana, praticamente uma abrangência em toda a cidade de Fortaleza. Sim. Outro ponto também importante, o trabalho educativo dos monitores e dos educadores da ACEFOR, que é o órgão municipal responsável por essa atividade. Então, todo esse trabalho preventivo orienta a população a como se comportar de forma adequada e dar a sua parcela de contribuição. É o que a gente estava conversando aqui no intervalo. Se cada um fizer a sua parte, que pode parecer muito pouco, a gente vai ter um resultado muito melhor para toda a coletividade, principalmente no que se refere à limpeza da cidade. E eu reforço isso, né, com essa insistência maior, que essa limpeza ela está diretamente ligada às consequências mais ou menos graves da quadra chuvosa. Quanto mais limpa a cidade tiver, quanto menos pontos de lixo nós tivermos, Fortaleza ainda sofre muito com essa questão dos pontos de lixo, que são aqueles locais de despejo irregular de resíduos sólidos. Então as pessoas têm que ter a consciência que ali parece uma solução simples e fácil naquele momento, mas aquilo tem uma consequência. Aquela ação ela vai ter uma consequência que pode atingir o próprio cidadão, que aquele lixo pode entupir um bueiro que vai alagar a sua própria casa. Então, se ele tiver essa consciência, ele com certeza vai mudar o comportamento. E a prefeitura oferece alternativas, que eu acho que isso é o mais importante. Ele, se acondicionar adequadamente o lixo dele, ele será recolhido na sua porta. Se ele levar os resíduos secos para o ecoponto, eles serão recebidos. Então, ele tem alternativas de solução. Não precisa ele se comportar de forma inadequada e contribuir negativamente para todo esse processo. Com certeza. Até porque essa consequência, ela nem é tão longo prazo assim. Né? Ela pode ser a curto prazo. É um lixo, igual você falou, o catador que vai ali atrás no papelão, ele vai rasgar aquilo ali e vai, além desse acúmulo de lixo nos bueiros, ainda tem a questão das outras doenças que o lixo traz também, né? Quando são espalhados. Com certeza, e é sempre bom lembrar a população, né? Além das arboviroses, dengue, né? Nós temos também uma questão muito preocupante na época da chuva, que é a leptospirose. Exatamente. A leptospirose ela produz um baixo número de casos, né? Em torno de 30 a 50 casos ano, dependendo muito do índice pluviométrico. Só que a leptospirose, Érica, para você ter uma ideia, ela tem uma letalidade em torno de 10%, maior do que dengue, maior do que Covid. Tá? Então, todo ano você tem uma taxa de mortalidade, né, de letalidade alta, elevada. 5, 10, 15 ou 20 pessoas morrem com 40, 50, 60 casos apenas. E ela é transmitida por quê? Pela urina do rato. Então, o roedor urina, né? Essa urina estando infectada com a leptospira, com a bactéria causadora, ela vai o quê? Se permear nessa água e a pessoa entrar em contato com essa lama, com essa água parada estagnada, né, por uma solução de continuidade na pele ou por uma imersão profunda, maior, ela vai realmente se infectar e desenvolver a leptospirose. Então, para isso também, a nossa Operação Inverno, ela realiza um trabalho incessante de controle de roedores, desratização, né, que é a eliminação do roedor através de rodenticidas, raticidas, né, e antirratização. A antirratização é justamente essa que o Regis fala, que é justamente a limpeza, né, que você não gerar abrigos para o rato, abrigo para os insetos. Abrigo e alimento, né, Hélio? Porque quando você tem você tirar as possibilidades, né? Quando você tem o dejeto orgânico disposto de qualquer forma, ele convida o roedor para aquele local. E ali vira um local de reprodução e de convívio mesmo deles, né? O local úmido, escuro, com o alimento, ele está ali, vai deitar e rolar, como a gente diz, e vai se reproduzir, não é isso? E rápido. Com certeza. Uma outra questão importantíssima que a gente coloca aqui é a questão da limpeza dos nossos canais, né? Nós temos em torno de 46 canais. Nós, Saúde de Fortaleza, monitoramos todos eles
para identificarmos larvas de Culex, de muriçoca. Porque o que resolve muriçoca definitivamente é saneamento. Nós temos avançado e temos que avançarmos ainda mais. E nós tivemos problemas imensos na cidade de Fortaleza e que, graças a Deus, com muito esforço, foi debelado. Tipo, o aeroporto de Fortaleza. Era tido como o aeroporto onde havia a maior infestação de Culex de muriçoca do Brasil, a ponto da Copa do Mundo, o pessoal da FIFA chegar e nos reivindicar. Que providências vocês irão adotar em relação a isso? Mas antes disso nós já estávamos trabalhando, porque o aeroporto de Fortaleza tem um canal que passa dentro dele. Que diferente, foi limpo, inclusive, semana passada. Foi um dos que foi recentemente concluída a limpeza. Então, chamado Canal da Rosinha, que além dos passageiros, a população que mora ali fica totalmente exposta 24 horas por dia. Nós fizemos um trabalho incessante em 2013, 2014, recebemos, inclusive, uma premiação da Infraero no ano 2015 pelo número reduzidíssimo de queixas em relação ao passado anterior que nós tínhamos de queixa pela muriçoca. Mas não é só o canal da Rosinha, são vários canais que nós temos na cidade de Fortaleza e que essa limpeza é fundamental, porque quanto mais armazenar água, armazenar matéria orgânica, é tudo que o Culex e a muriçoca quer. E também, por último, lembrar que nesse período de chuva, os insetos, os aracnídeos, como escorpiões, são desalojados do seu setor. Então, ter muito cuidado na sua residência, na limpeza desses locais, para evitar transtornos. Fortaleza tem um índice elevado de picadas de escorpiões. O IJF é o grande centro de excelência para esse tipo de atendimento. Felizmente não temos casos graves, com óbito. Podemos ter casos mais agudos, dor no local da picada, tudo mais. E em algumas questões se aplica o soro. Mas nós temos realmente uma preocupação também com escorpiões na cidade. E o outro fator também de ter maior número de crianças em casa, nesse período saindo das férias. Então, uma retenção redobrada quanto a isso também, que é sempre bom ressaltar. E falando um pouco dessa parte de como é que a população ajuda, obviamente, fazendo a limpeza desse local, tomando essas medidas pequenas, que a gente falou muito bem, que vocês explicaram muito bem, e como é que ela pode ajudar também denunciando, também fazendo essa parte de comunicadora junto à Casa Civil. A gente entende que todos os cidadãos, eles são fiscais da prefeitura, Nós temos vários olhos na cidade que estão observando o dia a dia da cidade, onde a gente não consegue enxergar. E muitas das ações que a Defesa Civil pode fazer, ações preventivas, elas são observáveis pelo cidadão comum. Por exemplo, você tem a casa de um vizinho ou a sua própria casa que começa a ter situações de deterioração, rachaduras, o reboco começa a cair, você tem alguma ferragem aparente, você tem uma coberta que não, a madeira da coberta não exatamente transmite uma segurança para aquele cidadão. Se o cidadão vê isso na sua casa ou na casa de algum vizinho, é importante que a gente seja comunicado para que nós possamos adotar medidas preventivas, porque depois que a casa desaba, a gente vai fazer o atendimento, mas o fato já aconteceu. Dá para fazer um preventivo. Se a gente puder evitar, e hoje nós temos dentro da Prefeitura de Fortaleza, especificamente na Defesa Civil, uma política pública de locação social, por exemplo. Então, o cidadão que está numa situação de vulnerabilidade dessa, residindo numa casa que tem risco de desabamento, ele pode pleitear um benefício social para que ele tenha a condição de se mudar temporariamente para um outro local, enquanto a sua casa é reformada, ele possa tomar essas providências, porque muitas vezes ele não reforma, dizendo, não, mas eu não tenho para onde ir. Eu até tenho dinheiro, mas eu não tenho para onde ir enquanto a reforma é feita, porque eu não posso ficar em casa. Então, ele se muda temporariamente, faz as intervenções que a casa precisa e depois ele retorna. Então, essas saídas, essas possibilidades, elas existem, mas é importante que, além da busca ativa que nós já fazemos, que como eu disse no primeiro bloco, Érica, nós fazemos visitas regulares nas áreas de risco que estão mapeadas na cidade. Contudo, nem todos os problemas nós conseguimos enxergar. E aí nós precisamos do cidadão para nos alertar de que em um determinado local que nós não conseguimos chegar naquele momento, existe um problema e nós possamos, então, agir. Além de ter o trabalho proativo e preventivo, nós também temos o trabalho reativo a essa colaboração do cidadão. Com certeza. A gente sempre reforça muito essa importância da participação da população. E num momento desse que a gente sabe que tem algumas soluções, igual poder fazer o deslocamento dessa família, vai evitar grandes transtornos. Então a gente reforça aí esse olhar fiscal que é muito importante por parte da população, com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já.
Olá! Para reduzir a transmissão de doenças ocasionadas por diversos vetores, o exemplo do mosquito Aedes aegypti e de roedores, a Prefeitura de Fortaleza iniciou em novembro de 2020 as ações preparativas para a quadra chuvosa de 2021, reunindo cerca de 1.200 profissionais da vigilância ambiental, e a estratégia segue até fevereiro e à vista de a realização mais ou menos de 538 mil visitas domiciliares. A gente estava falando da importância também da receptividade desse agente, né? Que chega ali com todo o conhecimento e que sabe que precisa entrar, então tem que se dar, reforçar a importância, né, desse tratamento junto a esse agente. Fundamental, né, a participação da população em ser sensível a esse profissional de saúde. Tanto o agente de endemias ou o agente de saúde é um mensageiro que vai até a sua casa, esteja fazendo sol ou chuva, para levar a você uma tranquilidade através do conhecimento, de práticas, do autocuidado, né, em relação a tudo que possa ocorrer de dano para a sua saúde. Então, receba-o bem, escute-o, né, interaja realmente com ele, dialogue com ele, né, para que a gente possa fluir um processo de mãos dadas. Ninguém vai a lugar nenhum, sobretudo uma saúde de um país como o Brasil, se não tivermos realmente um link com essa população, que acredite no sistema, que acredite que o SUS, com toda certeza, com todas as suas dificuldades, é o maior projeto social desse país e talvez do mundo, sem sombra de dúvida. As suas conquistas são extraordinárias e ele é um modelo. Sabemos que, na realidade, essa década o SUS padeceu bastante, os municípios ficaram muito órfãos nesse processo, né? Mas nós temos que resgatar. E a experiência do Covid-19 mostrou claramente a importância do Sistema Único de Saúde para a nossa população. Então, isso é fundamental. E o que nós queremos da população é esse sinal de alerta, essa participação, seja ativo, como sempre, cobre do serviço público, mas também diga, eu fiz a minha parte. Sobretudo na questão arboviroses, ou seja, você tem que continuar fazendo a inspeção da sua casa uma vez por semana. Você tem, pela legislação de Fortaleza, a obrigatoriedade de vedar a sua caixa d'água. Não é o agente de endemias que vai vedar a sua caixa. Tá? É você que tem que vedar, por obrigatoriedade. E a caixa d'água é um dos principais criadouros. Se nós não tomarmos essas cautelas, nós não poderemos avançar, dentre outras. Então, essa participação, ela pode ser realizada. Nós temos 120 educadores mobilizadores espalhados por todas as regionais, realizando em torno de 50 mil ações ao ano. Blitz educativa, passeatas, palestras, reuniões com associações, tudo é feito realmente para que nós possamos trazer cada vez mais a população para nós e nós para a população. Com certeza. Aproveitar para reforçar também. Isso, eu reforço que, como o Nélio muito bem colocou na primeira fala dele, essa nova territorialização da cidade de Fortaleza, proposta pelo prefeito Roberto Cláudio e efetivada pelo prefeito José Sarto, facilita o acesso da população aos serviços públicos. Então, a orientação é que o cidadão procure as secretarias regionais, alerte dos problemas relacionados à limpeza urbana, a um canal, a um riacho, a um recurso hídrico próximo à sua casa que esteja precisando de limpeza, a bueiros entupidos, a pontos de lixo que eventualmente ele conheça que precisam ser debelados. Toda essa informação e essa cobrança mesmo do cidadão, no seu papel de fazer o controle social, ela é importante para que o nosso trabalho seja melhor executado. A gente tem, por óbvio, um planejamento, a gente conhece o problema no seu detalhe, mas muitas vezes algo pode passar desapercebido, algo pode não ser priorizado porque a gente não sabia, não tinha um conhecimento daquela informação privilegiada que muitas vezes o cidadão que está lá na ponta pode nos prestar. Então, que ele não ache que aquilo é uma coisa simples, que ele nos comunique, deixe que as nossas equipes técnicas avaliem, né, façam todo um estudo técnico para poder definir qual é a melhor ação. Na dúvida, corretiva. comunique, né? Na dúvida, comunique. E no caso da Defesa Civil, um número, né, universal de segurança, 190, 24 horas por dia, à disposição da população para nos acionar e para que nós possamos, da melhor forma, ajudar e evitar
que essa ajuda venha de numa ocorrência mais grave. Sempre a prevenção é a melhor alternativa. Com certeza. Acho que essa é a nossa maior vitória, né? Quanto mais coisas a gente conseguir reduzir, né, a longo prazo, a gente vai ter um sucesso aí. Daqui a pouco, né, além dos 8 anos sem a pandemia da dengue, né, a gente vai ter outros casos para dividir junto à população. E aproveitando para falar da questão da pandemia, a gente tem a Covid-19 ainda, né, que nós estamos com a pandemia, e tem esse período da chuva chegando, que tem a dengue, que tem outras gripes que são comuns, né, nesse período. Como é que a população pode, né, tentar identificar a porta de entrada para que ela possa aí tirar uma dúvida e também não aumentar o risco para a saúde dela mesma e das outras pessoas que ela vai estar convivendo? O primeiro semestre da saúde no Brasil, sobretudo no Ceará, pela questão climática, ambiental, ele é o mais desafiador, né? Então, se você pegar a concentração das principais doenças, meningite ocorre mais nesse período do ano, primeiro semestre, leptospirose, dengue, outras arboviroses, e a questão das gripes, a questão dos resfriados e agora ainda mais a Covid-19. Mais um ainda. Tá? A maioria dessas doenças, ela tem os sinais e sintomas clínicos muito semelhantes no início. Toda virose ela é muito similar, primeiro ou segundo dia. Quem poderá realmente definir esse processo será o médico, tá? Evitar essa automedicação e essa autoclínica. Buscar as unidades de saúde. Que unidade eu devo buscar? Você tem que buscar a sua unidade mais próxima do seu bairro, o posto de saúde, a unidade de atenção primária à saúde. Ela é a porta de entrada do sistema. Ela é quem organiza o sistema. Ela é quem vai drenar os casos. Ou ela é resolutiva, em casos mais leves, que possam ser resolvidos no próprio posto de saúde, ou ela vai referenciar. E aí você tem, numa segunda instância, as UPAs. Fortaleza hoje tem 12 UPAs. Fortaleza tem uma rede hoje de assistência à saúde que nos orgulha, com toda certeza. E ainda uma rede hospitalar do próprio município, que nenhuma outra capital do Nordeste tem semelhante. Para se dizer, para que você tenha uma ideia, Salvador agora, nessa última administração municipal, né, que construiu seus 2 primeiros hospitais. Salvador não tinha hospital municipal, né? Fortaleza hoje tem 10 hospitais na cidade, né? Temos os Gonzaguinhas, né, e os hospitais mais complexos, como um padrão do tipo do JF. Então, tudo isso é um esforço imenso feito pelo município, né, com a colaboração do nosso governo do estado, para que possamos atender de forma melhor a nossa população. Então, buscar a unidade básica de saúde, buscar o posto de saúde é o elemento chave número 1 para isso, porque o autodiagnóstico ele é perigoso, ele é arriscado, ele pode valer a sua vida. Então nós estamos cada vez mais organizados para atendermos a população, mesmo nessa demanda maior que será o primeiro semestre, e vingarmos, com toda a fé que temos, a nossa vacina contra a Covid-19 como um elemento que vai minimizar o impacto de transmissão da doença. Ninguém vai resolver com a vacina dentro de 2021 o processo, mas você poderá impactar muito positivamente na redução, na carga de transmissão dessa patologia que hoje é a grande ameaça do século para todo mundo, né, além do Brasil, com as suas condições sociais e econômicas. É valorizar essa vacina e as outras que nós já temos também disponíveis aí, aproveitar para reforçar, né, a importância de ter o caderno de vacinação completo, desde criança a idoso. É muito importante que as pessoas possam valorizar isso também. Ok. Bom, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima, tá bom? Tá ótimo, obrigado, foi um prazer. E Defesa Civil 190, 24 horas aí no ar. Fala para as pessoas em casa anotarem para não ter mais dúvida, saber a quem recorrer aí, principalmente agora. Isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o Centro de Medicamentos. O equipamento tem como objetivo reforçar o abastecimento de remédios na rede de postos de saúde. Fica aí que a gente volta já já.